Live da cura de hoje, muito especial, trazendo sintomas mais estéticos ou, né, um pouco mais aparentes que muitas deusas me pediram aqui, né, para trazer. Como aquelas questõezinhas que a gente se incomoda, principalmente nós mulheres, como celulites, estrias e algumas coisinhas como gordura localizada, culote, linfedema, né? Todos esses acúmulos, como retenção de líquidos. A live da cura hoje está especialmente preparada para você, deusa, para você, mulher, que sofre um pouco mais com esses sintomas. Vários deles também são comuns em homens, mas com mais frequência, né? Esses sintomas aparecem em mulheres. Por isso que foi muito especial para algumas deusas que me pediram a causa desses sintomas, a causa emocional, a causa energética, a causa espiritual desses sintomas. Então, vamos falar sobre tudo isso. Primeiro, quero convidar todo mundo que está chegando nessa live da cura a respirar, né? Convido você a tomar uma respiração bem profunda, puxando o ar pelo nariz. Ah, e soltando pela boca. Só de fazer isso, você já dá um comando para o seu corpo de que está tudo bem, de que você está bem, você está relaxado, relaxada. Então, sempre que você precisar, faz esse processo que é tão simples, gratuito, né? E disponível que você pode fazer em qualquer lugar que você esteja. Então, respira fundo, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. E se possível, faz barulhinho, sabe? Do tipo, ah, só com esse movimento você já está regulando, né, o seu corpo. Você já dá um. É como se o seu corpo recebesse um sinal de que está tudo bem, eu posso relaxar. E só nesse estado de presença, só no estado relaxado, é que a gente consegue absorver conteúdo, é que a gente consegue aprender algo novo, que a gente realmente consegue estar disponível para receber. E o que eu tenho para entregar para vocês hoje, né, é atendendo aos pedidos das deusas, que muitas vezes sofrem com essas questões estéticas, que aparentemente, né, vão ter causas, né, como muita gente fala, né, ai, porque isso é culpa só da alimentação, ou da atividade física, ou disso ou daquilo. Também, gente, claro que também, que uma coisa está correlacionada com a outra. Mas o meu objetivo com a live da cura é trazer sempre a causa que você não conhece. É trazer o que você não sabia, que não é simples assim, que não é fácil de achar essa explicação ou esse entendimento, né? O meu servir aqui é de trazer a, a parte espiritual, a parte energética, a parte emocional, que muitas vezes a gente nunca acessou sobre isso. A gente sequer tem noção do que se trata, né? Então, é com base, né, sempre ressaltando aqui, com base nos conhecimentos milenares, conhecimentos egípcios, metafísica da saúde e vários mestres e autores que de forma correlacionadas em muitos locais diferentes, em tempos diferentes da história, confirmaram essas sabedorias, né? Então, que elas sejam de grande contribuição na sua vida, para que você tome consciência do que está por trás disso que você está experienciando. E isso sim pode te trazer um grande alívio, isso pode te trazer realmente a cura a partir do autoconhecimento, a cura a partir de você se autorresponsabilizar em estar sendo o causador, o gerador do teu próprio sintoma, né? Você está sendo muitas vezes quem cria sem querer esse sintoma por não ter consciência desse comportamento, desse padrão de pensamento, dessa questão que está te atribulando. Então, o objetivo sempre da live da cura é te trazer ferramentas, te trazer consciência, expansão, para que você sim possa se transformar com amor, né? Acolher teu corpo, acolher o que você sente,
porque é muito sagrado isso. Quanto mais a gente está conectado com o nosso corpo, mais a gente previne doenças, mais a gente antecipa questões que a gente não precisaria passar se a gente tivesse aprendido a lição. Então, bora aprender as lições, gente? Quem tá pronta, quem tá pronto, bora lá. Hoje eu vou falar desses sintomas um pouco mais estéticos, como eu falei para vocês, né? Como estrias, celulites, linfedema, culote, gordura localizada, papada, retenção de líquidos, né? Então, esses temas, o que que eles têm em comum? Já dando um overview, assim, um geral, né? Muitos deles se materializam na pele, né? E também sobre essa questão da linfa, né? Ou seja, que a pele, a linfa, eles são o contorno do nosso corpo, né? Então também isso significa que é como a gente está se delimitando ou como a gente está se mostrando. Tem algo nesse sentido que eu já vou aprofundar. E também fala muito sobre o acúmulo, que o acúmulo ela é uma estagnação emocional, né? Então também nós temos todos esses temas que têm correlação com sensualidade, prazer e poder, poder pessoal. Também está nesse espaço. Ainda está num conflito entre controle e flexibilidade, porque todos esses sintomas têm a ver com isso. Autoimagem e merecimento. E ainda, né, transições, mudanças na vida que não foram acolhidas, né? Quando acontecem muitas mudanças de forma rápida e não deu aquele tempo de integrar, de acolher, de assimilar os acontecimentos. Então, só para você entender esses sintomas, né? Estria, celulites, gordura localizada, papada, culote, linfedema e retenção de líquidos, todos eles têm essa mesma correlação, né? Mas vamos por partes, né? Vamos delimitar cada um, vamos explicar cada um, né? O que que significa estrias, né? Mulheres, principalmente, conhecem bem, né? As estrias. Infelizmente, eu também conheço, né? Já tive muitas questões com estrias, principalmente nos processos de emagrecimento, né? Quando normalmente acontece quando a gente emagrece e fica aquelas marcas, né, no corpo. Mas o que que as estrias estão querendo nos informar? O que está acontecendo que causou essas estrias? O que que elas podem estar dizendo para gente, né? A pele, gente. Só lembrando, a pele simboliza o nosso limite. É a pele que contorna, que limita o que está dentro de mim do que está fora. A pele é o nosso, igual o limite de um município que é demarcado, a pele é o nosso limite do que sou eu e do que é o externo, do que é o outro, né? Então, as estrias, elas sinalizam crescimentos rápidos, físicos ou de vida, em que a estrutura emocional não acompanhou a expansão, né? E também a pele, ela tem a ver com a nossa identidade, né? Não só com o limite, mas com a nossa identidade, que identifica o eu, né? E o que que significam essa memória de estiramento, né? Que as estrias, elas fazem umas marquinhas, né? Normalmente é como se fosse um desenho branco, assim, né? Na pele. Então, é como se fossem cicatrizes de transição. Ela simboliza pressa, exigência, cobrança do corpo ou da vida. E também as estrias têm a ver com a autoimagem, que é uma tensão com a aparência, vergonha do prazer e da sensualidade, é uma comparação social. Pelo conhecimento egípcio, gente, a pele, ela guarda, né, a energia vital. Então, as estrias, elas indicam a expansão de persona sem sustentação energética. Sabe quando a gente cresce rápido demais? Sabe quando acontece algo que está fora do tempo previsto para aquilo, foi rápido demais? É mais ou menos isso que o corpo está dizendo. A estria ela aparece quando houve uma mudança rápida demais que a gente não tinha energeticamente uma sustentação daquilo, né? E dependendo da localização onde aparecem as estrias, ela tem uma significação, né? Assim, um significado específico. Então, por exemplo, se as estrias aparecem no abdômen, tá mostrando novos ciclos, como a maternidade ou um novo projeto, que é o medo de não dar conta.
Então, né, de repente cresceu rápido demais, a pessoa sente medo de não dar conta, aí é que aparecem as estrias. Deixa eu só fazer um parêntese para você entender por que que muitas pessoas, quando na gestação, né, muitas mulheres é, após o nascimento dos bebês, após o parto, né, algumas ficam com estrias e outras não. Como que se explica? Porque muita gente quer justificar as estrias como se fosse algo inerente, né? Algo que naturalmente vai acontecer na gestação. E muitas mulheres grávidas não têm estrias, enquanto outras têm. Então, não, gente, não é, engravidou tem estria, né? Ou depois do parto ficam as estrias ali da pele que se estirou e voltou, né? Então, esse estiramento da pele por si só, ele não geraria a estria. É comum acontecer sim, porque Aham. as causas emocionais também estão presentes, mas não é o normal, não é o que a gente aceita como normal. Opa, até pausou aqui, mas deixa eu continuar. O sinal acho que voltou. Então, voltando, não, a estria não é obrigatória na gestação. Muitas mulheres, inclusive, eu conheci, acompanhei algumas amigas que não tiveram sequer nenhuma estria durante mesmo o estiramento da pele ali com a gestação, tá? Porque a estria, ela vem desse padrão emocional de comportamento, que aí sim se manifesta se a gente se identifica com esse padrão. Então, por exemplo, quando a estria que eu estava explicando, né? Quando ela aparece no abdômen, ela tá dizendo, né, que é o medo de não dar conta desses novos ciclos, desses novos projetos, da maternidade normalmente, quando aparece na gestação. É o medo que a mulher está sentindo de não dar conta da maternidade, que faz aparecer a estria no ventre ali, no abdômen, né? Nos seios, ela simboliza que é uma cobrança de ser suficiente, é um medo de não ser suficiente, é um medo de não conseguir sustentar o afeto, é um medo de não conseguir nutrir com o afeto. As estrias nos quadris, coxas ou glúteos, ela tá ligada à base, né, que é o prazer, sexualidade e pertencimento. Então é quando ela não tá se sentindo, né, ou satisfeita no prazer, na sexualidade, ou ela não está se sentindo pertencente a algo, a um grupo. Então, essas estrias acontecem nesse momento. Nos braços, ela mostra uma dificuldade de abraçar o novo, de receber suporte. Então, já percebeu que às vezes aparece aquelas. Tem gente que tem estrias no braço, né? Nessa parte do braço. Então, significa que internamente a pessoa ela tem medo de abraçar o novo, né? Ela tem medo de receber suporte. Ela não está se sentindo recebendo esse suporte. E ainda, né? É, estrias significam conflito entre aceitar o próprio corpo e controlar como ele deveria ser, a vergonha do feminino sensual ou ressentimentos antigos que como se apertassem a pele por dentro. Na gestação é o medo de mudar, a culpa ou autocobrança de perfeição no maternário e no corpo. Isso é muito comum, essa é uma explicação que tem nos livros da Cristina Cairo, né? Muitas mulheres que ficam com uma autocobrança excessiva, né, quando estão ali se preparando para ter o filho, né, durante a gestação, ou ainda uma perfeição no maternário, uma perfeição no corpo, quem tem aquele medo excessivo do tipo do corpo não voltar a ser como era antes após a maternidade. Então é justo aí que as estrias aparecem, né? Então é querer controlar como deveria ser o perfeito do corpo, sendo que o corpo obedece a esse ciclo natural, né? E esse processo. E ainda pela metafísica da saúde agora, a estria ela tem a ver com a elasticidade versus a flexibilidade emocional. Então, quando a vida se expande e a mente resiste, o corpo rasga, onde falta o quê? Essa maleabilidade interna. Então, a estria ela está mostrando falta de flexibilidade dentro da gente, que se mostra para fora a partir do corpo, é como se estivesse rasgando, né, a pele porque não teve essa flexibilidade. A estria ainda é uma marca de padrões rígidos, do tipo preciso
crescer, mas sem aparecer. Quero mais, porém não posso. Entende que é um conflito entre uma coisa e outra, entre crescer e se aparecer. A pessoa quer crescer, mas quer ficar escondido. Então isso é contraditório, e essa contradição é que faz com que estirasse, né, a pele, marcando a estria. E também, a estria, ela tá dizendo que a gente deveria ser mais doce consigo mesmo na transição e na permissão para sentir prazer ao crescer. Então é como se a pessoa tá expandindo, tá crescendo, mas ela não tá com prazer nisso. Tipo, sabe aquele crescimento que é dolorido, que é sofrido? Então é como se a pessoa estivesse sofrendo para crescer e não entendendo o processo natural de crescimento, né? Ainda a mestre Louise Hay, nos seus livros, ela traz que a estria, ela mostra, né, um medo de não ser adequado durante as mudanças, porque a pele está totalmente associada à autoestima e aos limites. E a chave, né, é a aceitação amorosa do corpo enquanto ele muda, né? Então, olha que interessante. A estria é só um convite para que a gente possa aceitar com flexibilidade, com elasticidade emocional, os nossos processos de mudança. Então, se a gente está crescendo rápido, se está expandindo, se está trazendo novos projetos, e a gente não está sendo flexível, nem amoroso com o corpo, nem amorosa com o corpo, a gente está querendo controlar esse processo, a gente está querendo, tá com medo de crescer ou está sendo muito doloroso esse processo, normalmente aparecem estrias. Então a estria só está pedindo para a gente seja mais amorosa, amoroso com o corpo, compreenda o processo de mudança e seja mais flexível amorosamente, assim, flexível emocionalmente consigo mesmo, né? Então, afirmações, né, para quem tem aí, né, a manifestação física de estrias no corpo e está querendo, né, curar com amor esse corpo, permitir que no devido tempo o corpo vá soltando aí essas estrias. Então, o que que você vai fazer? Você vai dizer para você mesma: eu cresço com gentileza. Minha pele aprende comigo. Eu aceito o meu corpo em todas as fases. Eu sou o suficiente enquanto mudo. Eu permito que o prazer e a nutrição amaciem meus limites. Equilibro meu feminino com muito respeito. Eu me expando com elasticidade por dentro e por fora. Então, essas são as afirmações aí para que você possa ir no devido tempo curando, acolhendo as estrias, para que elas possam simplesmente desaparecer quando você muda essa consciência, tá? E lógico, né, gente, os hábitos maravilhosos, né, de hidratação, de alimentação, de suplementação, né? Porque aí tem colágeno, zinco, vitamina C, tem muitas outras, né, coisas que vão ajudar aí essa pele nesse processo de regeneração, né, como principalmente aquele sol da manhã, a hidratação, né, exercícios físicos, tem um monte de procedimento estético que pode ajudar nesse processo, mas aí essa parte eu deixo para os profissionais especialistas da área trazerem. Inclusive, estou combinando com uma amiga para a gente trazer essa parte estética. Tô combinando com uma esteticista para a gente trazer essa parte estética para vocês, assim, um pouco mais aprofundada, tá? Agora eu quero falar de celulites. Gente, mulherada de plantão aí, quem vai chegar depois dessa live, quem vai ver aí só esse trechinho, quem já teve celulite ou quem ainda sofre com a celulite. O que que ela está dizendo? O que que ela quer te mostrar? Vamos entender? Né? A celulite, né, que essa pele, esse tecido subcutâneo, né, eles significam limites mais autoimagem. A celulite, ela fala de acúmulo de emoções não digeridas, de mágoas doces, retenções de prazer e de expressão. Então, essa textura irregular que fica ali no local onde tem a celulite, ela diz respeito a uma ambivalência. Por quê?
querer mostrar e ao mesmo tempo querer esconder algo, né? Então tentando esconder o corpo, tentando esconder o prazer, tentando esconder o poder pessoal. E aí tem uma pressão estética, que é autocrítica, vergonha do corpo, comparação, especialmente em fases de mudança. Acontecem muito que na puberdade, nas variações de peso, na questão do ciclo menstrual. Por isso que é tão comum acontecer em mulheres, porque as mulheres, gente, nós somos cíclicas, nós temos muitas fases, muitos ciclos durante os períodos que a gente atravessa. Então, muitas mulheres negando esse feminino não conseguem acolher com amor os próprios ciclos, não conseguem simplesmente aceitar essa ciclicidade, né? Que é uma recusa do feminino. Então, se harmonizar, se apaziguar, acreditar que é uma bênção ser mulher e não algo tão desafiador como muitas pensam, assim como eu já pensei por muitos anos. É o caminho. Aceitar essa ciclicidade. E aí, quando a gente não aceita a ciclicidade, a gente fica resistindo, é aí que começam todos os problemas. Então, vamos aceitar, né, essa ciclicidade feminina. E o que que as estrias, perdão, a celulite, as estrias eu já falei, o que que as celulites estão falando pra gente, né? O que que elas simbolizam pela linguagem do corpo egípcio, a sabedoria egípcia. Elas mostram o quê? Que a nossa energia vital, ela está precisando circular, porque a celulite é como se fosse uma estagnação nos centros de prazer, né, no centro base, no centro de pertencimento. Por isso que é muito comum a celulite aparecer nos quadris, nas coxas e nos glúteos, que são partes do nosso corpo que estão ligadas ao prazer, né, ao pertencimento, à nossa base. Então, olha só que interessante, né? As celulites nas coxas, quadris ou glúteos, elas mostram que tá faltando prazer, tá faltando cuidado com a sexualidade sagrada, tá faltando merecimento e tá faltando e tá acontecendo um medo de ocupar, né, assim, o próprio espaço. Quando a celulite aparece no abdômen, falta de digestão emocional, é culpa com prazer, né? É aquela coisa de ficar se sentindo culpada por ter prazer. Por isso, quem tem muita celulite no abdômen, né, é essa causa. Quando a celulite aparece nos braços, também é um desafio em se sentir amparada, um medo de receber apoio, uma dificuldade em abraçar a própria forma. É como se eu não aceitasse minha própria forma, então eu resisto a ela, eu nego essa própria forma. E ainda, nos conhecimentos da Cristina Cairo, resumidamente, a celulite significa ressentimento doce, autocrítica sobre a forma, é um conflito entre a sensualidade e o controle. Qual que é a mensagem, gente? Suavizar o olhar sobre si, liberar culpas ligadas ao prazer, à comida, que é a nutrição, e ligadas ao próprio corpo. Então, você já reparou que várias sabedorias ensinam que é essa crítica em relação ao corpo? Então, quanto mais você critica o seu corpo, mais vão aparecer coisas que não são agradáveis de se ver, porque a estria, a celulite são esteticamente, né, coisas que muitas de nós mulheres nos incomodamos de ver. E aí, ao invés de a gente acolher o nosso corpo com amor, o que que a gente faz? A gente critica. Então, quanto mais você critica seu corpo, mais ele vai ficar feio, mais ele vai adoecer, porque o seu corpo é um ser vivo, é um organismo vivo, é o seu veículo sagrado, é o seu templo, e ele precisa só da tua atenção e do teu amor. Então, criticar o corpo é a pior coisa que você pode fazer por si mesma, né? Então, vamos acolher esse corpo com amor, vamos dar um carinho para esse corpo, vamos dar assim, sabe? Um cuidado especial. É isso que o corpo está pedindo. Continuando, né? Segundo a Louise Hay, né? A pele, gente, de forma geral, ela está sempre associada à autoestima e à aceitação, né? Então, para curar a celulite, segundo a Louise Hay,
você precisa começar a integrar amor próprio, perdão e segurança interna durante as suas mudanças. E aí, o que que eu quero trazer para vocês? Ainda da metafísica da saúde. A celulite, ela significa falta de flexibilidade emocional e permissão ao merecimento, né? Aprender a ter prazer sem culpa, né? Só ter prazer sem culpa que você não manifesta celulite. Então, eu vou trazer agora as afirmações de cura para quem aí tá com a pele cheia dos buraquinhos, né? Para quem tá aí sofrendo com essa celulites, quer acabar com a celulites. Claro, gente, façam todas as demais práticas, né? Estamos falando de alimentação saudável, de atividade física, de coisas que com certeza já vão te ajudar com esse processo. Mas a minha missão aqui com a Live da Cura é te trazer, né, o que você tem que fazer dentro, emocionalmente, na sua consciência e na sua mente, né? Então, o que você vai fazer para poder liberar essas celulites do seu corpo é aceitar seu corpo com amor. Então, anota essas afirmações para você repetir, colar no espelho, anotar várias vezes e começar a mantrar, né? A integrar essas afirmações como parte da sua vida, como consciência mesmo. Eu fluo com leveza. Meu corpo acompanha a minha alegria. Solto culpas antigas e me permito o prazer com consciência. Eu mereço estar bem no meu corpo hoje. Meu tecido se alinha e alisa enquanto eu me trato com gentileza. Essas são as afirmações para você, né, suavizar e liberando toda a celulite que possa ter se acumulado no seu corpo. E lembra de tratar esse corpo com amor. Ele é seu templo, é sua casinha, é onde é a casinha do teu espírito, a casinha da tua alma, né? Sua casinha tá limpa, sua casinha tá cheirosa, tá bem cuidada, tá bonita, porque é assim que a gente tem que estar. Porque é assim que a gente mostra, gratidão ao que a gente recebeu. Então, enquanto espírito, enquanto alma, a gente desce e ganha um presente. O presente é esse nosso corpinho. Esse nosso corpo é um presente de existência. É um presente para a gente navegar na vida. É um presente que nos leva a todos os lugares e que nos faz estar aqui na matéria. Então, você está cuidando do presente que você recebeu? Você está cuidando desse teu templo sagrado? Seu templo está bonito? Seu templo está bem cuidado? Se você recebesse uma visita agora, como que seria? Você ia estar orgulhosa, orgulhoso do que você apresenta? Então, esse corpo, né, que você habita, ele precisa estar refletindo a beleza, a grandeza, a força do teu espírito, da tua alma. Então, cuida desse corpo com amor. Vamos mais? Vamos falar mais? Eu vou falar do linfedema, né? De forma geral, até explicando, né? O edema, né? É um termo para inchaço causado pelo acúmulo excessivo de líquidos nos tecidos. E o linfedema é um tipo específico desse edema, que é causado por um dano ou uma disfunção no sistema linfático, que impede a drenagem adequada da linfa. Então, o que que é o linfedema, gente? Essa condição crônica com características próprias, né? Que inclui um inchaço fibroso, em que pode levar a complicações como infecções cutâneas, né? Então, é uma doença crônica caracterizada pelo inchaço progressivo de um membro, que normalmente é braço ou perna, pelo acúmulo de linfa nos tecidos embaixo da pele, tá? Só dando uma explicação, porque até eu mesmo não saberia explicar o que que era o linfedema, quando me pediram, né, para trazer a explicação dele. Mas o que que isso significa, né? Com a visão metafísica, sabedoria egípcia, qual é a causa emocional, espiritual, energética de um linfedema? Que significa, gente? Pela sabedoria egípcia, que é a energia vital, ela precisa circular em todos os nossos canais internos, que é como se fosse o nosso rio da vida que está aqui dentro do nosso corpo. O linfedema é como se fosse uma barragem emocional.
Ou seja, tem algo emocional barrando o fluxo do nosso rio da vida de fluir. Então, olha que interessante. De acordo com cada membro, né, cada local que pode aparecer o linfedema, ele tem um significado específico. Então, por exemplo, se é no braço, a pessoa está dizendo que está carregando demais sozinha, que é uma dificuldade em aceitar ajuda e suporte. Se é na perna, que é sobre a base, o pertencimento, a pessoa está com medo de avançar ou de ocupar o próprio espaço. E também pode ter em forma de, por exemplo, o linfedema pode aparecer nas mamas, nas axilas, né? É, então, é um luto do corpo e uma necessidade de reconciliação com a própria forma. Segundo a Cristina Cairo, é um medo de se expor, de ser visto vulnerável, ressentimentos doces guardados, tendência a aguentar firme em silêncio. Então, o linfedema está mostrando que tem muita coisa guardada e retida, estagnada, que foi calada e não foi expressa, né? E pela metafísica da saúde, é uma estagnação, apego, crenças de que tenho que dar conta, é uma culpa ao descansar. Pedem também flexibilidade emocional, pede que você aprenda a delegar e liberar expectativas antigas, né? E segundo a Louise Hay, por exemplo, o sistema linfático ele está ligado à liberação do passado e circulação da alegria. Então, a cura para o sistema linfático aí é perdão, suavidade e fluidez. E ainda, trazendo aqui um pouquinho mais, né? O que que, né, o linfedema, ele pode estar dizendo para você, né? Que você precisa liberar emoções retidas, tem que tirar a sobrecarga que você carrega, que é dos outros, e também tá dizendo para você aprender a pedir ajuda, né? Porque esse acúmulo. Eita, acho que pausou. Deixa eu ver, voltou aqui no Instagram, gente. Ele tinha dado uma pausa e voltou. Então, seguindo aqui, o que que o linfedema está te dizendo, né? Que esse inchaço, essa estagnação, tá bloqueando o fluxo, a limpeza, o pertencimento. Então, tá te pedindo para aprender a parar de se sobrecarregar com coisas dos outros, tá dizendo para você aprender a pedir ajuda, liberar mágoas acumuladas, né? Esse excesso de autocontrole e também, né, liberar essas águas, porque o linfedema tá retendo essas águas, né? E também, gente, aprender a sentir, a chorar, a liberar, a pedir ajuda, a aprender a ser cuidado, ser cuidada. Então, é só isso que o linfedema tá dizendo, que você precisa mudar esse comportamento, emocional, né? Esse comportamento mesmo interno, de achar que dá conta de tudo sozinha, que precisa fazer tudo sozinha, que você vai se sobrecarregando, vai se inchando, né? Então, vamos para as afirmações para você liberar, né, todo esse sintoma que provavelmente já está aí há muitos anos com você. Vamos mudando a forma de ser, que o corpo vai mudando como ele se mostra, ele se manifesta, né? Afirmações para o linfedema, então. Eu solto o que não me pertence mais. Meu corpo flui com segurança. Está seguro receber ajuda. Eu aceito apoio com gratidão. Eu caminho leve. A vida circula em mim. Maravilha, né? Vamos falar um pouquinho. Eu vou aproveitar o linfedema e já vou emendar a retenção de líquidos, porque ele é bem correlato, é bem parecido, então eu não preciso repetir algumas partes que eu já resumo aqui para vocês, tá? A retenção de líquido, gente, é muito, né? Porque o linfedema, vocês viram que é uma parte específica disso, mas muita gente tem retenção, às vezes, no corpo todo, né? E a retenção de líquidos, já por si só, né? Os líquidos, eles simbolizam as nossas águas, as nossas emoções. Então, quando a gente tá naquele inchaço, naquela retenção de líquido, significa que a gente tem muita água, muito líquido, né, acumulado aqui dentro, tá? Então, o que que a retenção de líquidos pode estar dizendo?
né? Que tem aí, tá tendo uma drenagem no fluxo emocional, porque o inchaço, ele sugere pausas no fluir, emoções guardadas, fala engolida, tarefas acumuladas. É aquele segurar por garantia, é um medo de faltar. E aí você pode estar com medo de faltar tempo, medo de faltar amor, medo de faltar dinheiro, né? Então o corpo ele segura a água como uma reserva, né? Então, o inchaço, gente, a retenção de líquido, olha que interessante. O corpo, como você está com medo de que falte outras coisas, o corpo simbolicamente retém essa água como uma garantia. E também simboliza limites frouxos, ou seja, a pessoa diz sim demais e pouco não. O corpo incha onde você cede. Então, se você está dizendo sim demais quando você deveria ou gostaria de estar dizendo não, o corpo ele vai se inchando. Segundo a sabedoria egípcia, também, realmente, gente, é aquela falta de circular a energia no corpo, né? Então, quando a gente fica muito paradinho, acumula, né? Então, como a gente não faz o fluxo, o movimento, vai acumulando esses líquidos, né? Então, segundo, o conhecimento egípcio, se essa retenção de líquidos é na região dos tornozelos, dos pés, já reparou que tem pessoas, principalmente mulheres, que têm às vezes o tornozelo inchado, né? Bem inchado. Que isso significa? Falta de confiança nos próximos passos, um medo de avançar. Se o inchaço, né, a retenção de líquidos é muito concentrada nas pernas, é falta de apoio, de pertencimento, pessoas que sentem que estão carregando demais sozinhas. Se essa retenção de líquidos é nas mãos, é nos dedos, significa é, esse pegar, esse soltar, que a pessoa controla demais os detalhes. E se o inchaço, né, essa retenção de líquido é nas pálpebras, na face, significa o quê? Choro contido, cansaço mental, autoexigência. Então, na hora de liberar isso e ser mais leve, né? Também significa, segundo a Cristina Cairo, é, uma sensibilidade represada, uma necessidade de agradar. Esses acúmulos, né, em períodos de pressão, que pode ser quando você tem um prazo para cumprir, uma viagem, o excesso de calor, no período da TPM, por exemplo, é muito comum, é muita sensibilidade que foi represada, mais essa necessidade de agradar o outro, e aí é quando você não está se escutando, né? Então, quando isso tudo acumula, né? Então, retém o líquido e você fica inchada ali, é justamente porque você não está se escutando, né? Pela metafísica da saúde, né? Como eu falei no sintoma anterior, que é do linfedema, que é a mesma coisa, significa estagnação e apego, né? E aqui, na retenção de líquidos como um todo, apego a papéis, a expectativas, né? Então tá só te pedindo flexibilidade emocional, delegar, né? Tá pedindo pra você aprender a delegar, deixa quem precisa fazer também além de você, né? E também aprender a ter um próprio ritmo, a respeitar o próprio ritmo, a ter constância, né? Então, assim, a constância, ela precisa ser maior que a perfeição. Então, quando você começa a ter mais constância e se exige menos perfeição, você não vai ter acúmulo de líquidos, não vai ter essa retenção, não vai ter inchaço. Você vai só fluir com leveza. E ainda, né, a Louise Hay traz que, né, o linfático ele está ligado a liberar o passado e deixar a alegria circular. Então, qual que é o antídoto, gente, para isso? Perdão, doçura e segurança interna. Então, vamos para as afirmações para liberar a retenção de líquidos, o inchaço? Vamos lá. Eu solto o excesso, meu corpo flui com segurança. Está seguro receber ajuda e dizer não quando eu preciso. Eu confio no ritmo da vida, não preciso reter. Boa, né? Então, ainda falta falar de três sintomas rapidinhos que são totalmente correlatos, como a gordura localizada, o culote e a papada. Então, vou falar deles na sequência. Vamos para a gordura localizada, gente.
Que é a gordura localizada? É aquela gordurinha chata que a gente treina, que a gente se exercita, faz dieta e ela não sai dali. Que você até faz algumas coisas super específicas, vários procedimentos estéticos, né, como drenagens, às vezes faz, né, tem aparelhos maravilhosos, que às vezes você faz específico para aquela região e aquela bendita daquela gordurinha não te larga, não sai dali. O que que isso está significando? Né? O que que isso nos mostra, né? Por esse conhecimento milenar que vem dessas causas aí dos campos emocionais, energéticos. Vamos entender isso, né? Esse acúmulo, né, de gordura localizada está significando que é a nossa proteção, é como se fosse o nosso colchão emocional. Então, quando a vida parece dura, o corpo ele cria como se fosse algumas almofadas nos locais onde você se sente mais exposto. É como se fosse, sabe, uma almofadinha de proteção, sabe? E também significa que é uma reserva por medo. Então, quando a gente tem muitas crenças de escassez, o medo de que vai faltar, o medo do não posso relaxar, é como se o corpo guardasse um combustível, né? E ele guarda essas emoções. Então, essa gordura localizada, ela só está guardando aí como se fosse essa reserva, né, de combustível e de emoções. E também significa, né, a gordura localizada, assuntos não digeridos, acúmulo, coisas deixadas para depois, conversas, decisões, lutos, prazeres com culpa, né? E ainda também está relacionada a gordura localizada com a autoimagem e as fronteiras. É aquele assim, quero me aparecer, mas eu tenho receio. Então, o corpo arma algumas bordas em pontos chaves, como se fosse aquela bordinha de proteção mesmo, nos locais onde você que correlaciona com o que você está sentindo. E agora eu já vou explicar cada um dos locais, né? O que que pode estar acontecendo, onde que é cada coisa, né? Então vamos lá. Quando, gente, a pochete aparece, que é a gordura localizada no abdômen, gente, é terrível tirar essa pochete, né? A gente pode falar assim com propriedade aqui desse lado de cá. O que que significa, gente? Essa barriguinha ali extra, né? Mesmo treinando, se alimentando super legal, às vezes você não consegue liberar a pochete. É controle, é medo de não dar conta, ansiedade pelo futuro, é uma falta de digestão emocional. É que você não deu conta de terminar de digerir. Aí nós vamos falar ali dos flancos, do culote, dos quadris, que aí depois eu já emendo com o próximo tema, que seria o culote mais a fundo, né? Que tem a ver ali com essa nossa região base, né? Do chakra básico. Então, na verdade, é um medo de ocupar o espaço, uma não permissão do prazer, né? Uma falta de pertencimento. Agora, quando essa gordurinha é localizada tá nas costas, lombares, né? Às vezes a gente tem aquela gordurinha nas costas, que é terrível de tirar também, né? O que que tá dizendo? Que a gente tá carregando demais sozinho, que é uma falta de suporte e apoio. Então, você entende que aonde falta algo, o corpo preenche com a gordura? Ficou claro isso? Porque, né, justamente o que? O abdômen, ele significa muito essa parte aqui, plexo solar, né? O nosso poder pessoal. Então, quando falta isso, e a gente está no controle, no apego, no medo de não dar conta, cria a gordurinha para proteger, como se ela ocupasse o lugar desse poder pessoal que falta, dessa autoconfiança que falta, né? E na costa lombar é esse suporte que falta, como a gente não se sentisse apoiado, acha que tá carregando tudo sozinho, aí fica aquela gordurinha localizada nas costas para dar esse suporte que falta. Quando a gordura localizada é mais no peito, no tórax, é uma falta de proteção, uma falta de afeto, né? A pessoa que tem muito desafio em dar e receber amor. Então, ela dá e recebe amor com medo, às vezes não consegue se entregar para esse processo. Então, normalmente tem muita gordura nessa região do peito e do tórax.
E a gordurinha localizada no pescoço. Depois eu vou falar também da papada. Então, o que que significa? Quando a gente engole muitas palavras, falta de flexibilidade para mudar de direção, quando a gente está engolindo muito sapo, sabe? Né? Até é muito legal fazer aula com a Cristina Cairo. Ela fala que sapo é calórico. Adorava ela falando isso nas palestras. Gente, o sapo é altamente calórico, ou seja, quando você fica engolindo muito sapo, né? Que você ouviu coisa que você não gostou e não falou nada, não fez nada, né? Simplesmente engoliu a contragosto. Esse sapo é altamente calórico, gente. Ele faz criar aquelas gordurinhas aqui nessa região do pescoço, que é a nossa vulgo papada, né? Então, olha só. A gordura localizada, ela ainda está mostrando, gente, um conflito entre querer controlar a forma e aceitar a própria natureza, né? Então, os acúmulos, eles são como se fossem cofres de mágoas, né? São aquelas mágoas doces que a gente fala, né? Que é culpa com comida, a culpa de sentir prazer, né? Medo do julgamento. Então, tudo isso vai gerando essa retenção, né? Que seria essa gordura localizada, né? É um apego ainda aos padrões, né? Então, por exemplo, só vou mudar quando tudo estiver perfeito. O corpo, ele guarda aonde a mente está procrastinando. Então, se a tua mente está procrastinando tomar decisões, o corpo ele vai acumulando gordura também, tá? O que está te pedindo, né? A gordura localizada, ela só está te pedindo flexibilidade, decisão em passos pequenos e doçura consigo mesmo, né? Então, a cura, né, para a gordura localizada é autoaceitação, perdão e escolha de pensamentos que tragam segurança agora. Porque o seu corpo ele precisa se sentir seguro para ele não precisar mais acumular gorduras em forma de proteção. Resumidamente, vou fazer uma outra live só falando sobre a obesidade, porque tem bastante conteúdo sobre isso, mas de forma localizada, né, essa gordura, ela é só proteção. Então, é como se a gente colocasse um reforço extra onde está precisando de proteção, né? Onde a gente não conseguiu se sentir seguro, se sentir protegido, o corpo ele dá um reforço extra que vem em forma de gordura. Então, vamos para as afirmações, para a gente se sentir mais seguras e poder liberar essas gorduras localizadas. Eu estou segura agora. Posso soltar o excesso. Eu ocupo meu espaço com respeito e prazer. Eu escolho decisões pequenas e consistentes. Meu corpo me acompanha. Eu me perdoo e alimento minha vida com gentileza. Então, vamos nos sentir confiantes, seguras, para que a gente possa eliminar essas gordurinhas localizadas de todas as partes do nosso corpo, onde a gente não quer e não precisa mais disso. Combinado? Vamos para o próximo tema, gente. Eu vou falar para vocês do culote e da papada, tá? Agora, o culote. O que que o culote significa, gente? Porque o que que é o culote, né? Aquele acúmulo na lateral externa dos quadris, nas coxas, né? Então, como essa região do quadril coxa é uma região, né, que é do nosso chakra base, o que que isso está simbolizando, né? Está simbolizando que, sabe, que tá faltando algo aí. Porque já que lembra que a gordura acumulada, ela tá ocupando uma proteção, uma segurança que a gente não sente, e logo nesse, né, nesse chakra básico, né, então tá faltando o quê? Segurança, se sentir ocupando o próprio território, o próprio prazer, né, um movimento próprio. Ainda está dizendo sobre, né, a questão de estagnação, né, do prazer e da marcha, porque essa região do culote é a região das coxas, gente. A coxa, né, movimento que é ali as nossas pernas, que é o caminhar para a vida. Então tem estagnação, tem energia parada nessa região básica, né? Então, vamos, né, destrinchar melhor isso.
A coxa, a parte externa da coxa, é como simboliza, né, pela linguagem do corpo egípcia, o limite social. É o quanto eu deixo que me toquem, no sentido que me influenciem, o quanto me imponho sem culpa. Então, vocês podem perceber que pessoas que têm muito culote, né, que tem esse excesso de gordura aqui nas laterais, né, assim, nas coxas, nos quadris, aquele quadril muito avantajado, cheio de gordura ali, ele mostra que a pessoa, ela não consegue impor os limites, elas são pessoas muito influenciáveis, são pessoas que aceitam demais a influência externa. De novo aqui no Instagram. Aí voltou. Teve uma quedinha ali da conexão e já voltou. Vamos de novo, gente. Estou falando do culote, estou falando desse excesso de gordura na coxa, que é o nosso limite social, né? Que é o quanto eu deixo que me influenciem, é o quanto eu me imponho sem culpa também. Então, pessoas com culotes, né, mostram que elas têm dificuldade de se impor sem culpa, de impor a própria opinião, a própria vontade, sem se sentir culpadas, né? É um conflito entre a sensualidade e a autocrítica. É uma tensão com os padrões de beleza, ressentimentos antigos guardados para não incomodar. Então, são pessoas que têm muito desafio é, em incomodar o outro. Você se sente culpada se for trazer o que sente. Então, o que que significa, gente? Pela metafísica da saúde, o culote significa um acúmulo periférico, né? Que é apego e protelação. Eu vou, mas não agora, né? Então é assim, pede que a pessoa aprenda a se decidir e se mover com doçura, sem punição. São pessoas que carregam muita culpa, tá, gente? É uma energia estagnada de uma culpa muito grande. Então, os quadris, né, segundo a Louise Hay, eles são responsáveis pelas nossas decisões e pela direção. As coxas são responsáveis pelo impulso para frente. Então, como que cura, né, o culote? Via autoaceitação, perdão e confiança no próximo passo. Então, ainda trazendo para você, é, né, segundo a Cristina Cairo, né, esse conflito entre a sensualidade e a autocrítica. Então, são pessoas normalmente que são sensuais, mas se sentem culpadas por essa sensualidade. E normalmente se criticam muito e tentam disfarçar isso, não aceitam esse padrão. Né? Muitas mulheres, principalmente as que têm aquele corpo violão, né, que a gente fala que é a cintura mais fininha e o quadril mais largo, normalmente elas começam a acumular ali aquela gordurinha lateral no quadril, que é o culote, por quê? Por culpa, por vergonha da sensualidade, da própria sensualidade. Então, para tirar essas gordurinhas localizadas no quadril culote, gente, vamos aceitar essa sensualidade, que é natural, que é sagrada também. Né, você aceitar essas curvas do corpo feminino, não ter culpa por ser mulher, não ter culpa por ser sensual, né? Não precisar ficar escondendo esses quadris bonitos, né? Então, também ainda mostra, né? Ressentimentos antigos guardados para não incomodar. Então, é hora de jogar fora esses ressentimentos, mesmo que incomode. Você não precisa carregar culpa. Então, vamos para as afirmações, gente, para liberar esse culote. Vamos lá? Eu ocupo meu lugar com leveza e respeito. Meu corpo é seguro para o prazer e o movimento. Solto padrões rígidos e avanço no meu ritmo. Minha base é estável e fluida. Maravilha, né? Agora, gente, fechando a live da cura de hoje, faltou falar da papada. Ai, meu Deus, essa parte aqui, gente, que eu confesso que teve fases da minha vida que eu estava bem incomodada com essa parte aqui. E eu sei por quê, vou compartilhar com vocês. O que que acontece para a gente criar aquela gordurinha no pescoço? Ai, como é terrível, né? A mulherada na foto levantando o queixo para não aparecer, porque quando faz assim fica papada, né?
que a papada está dizendo? O que ela nos mostra, né? O pescoço, gente, é a ponte cabeça-coração. Olha só que interessante, o nosso pescoço está entre, né, coraçãozinho e o cabeção aqui. Então, o que que a papada está dizendo? Ela sinaliza uma dificuldade da transição entre o que eu penso e o que eu sinto e o que eu faço e expresso. É essa falta de integração entre o cabeção e o coração na expressão. Ou seja, eu não consigo expressar de forma muito clara ou nítida esse elo entre a cabeça e o coração. Eu não estou conseguindo expressar esse fluir. Então fica esse conflito. Então, normalmente acumula gordura aqui por causa disso. Significa que a gente está engolindo palavras. São aquelas concessões silenciosas, né? Dizer sim quando o corpo quer dizer não, né? Também é uma proteção do rosto, da autoimagem. Então, a papada, ela mostra um medo do julgamento, né? Um medo do julgamento da idade, né? De se achar de repente muito velha para alguma coisa, que é só uma ilusão, né? O desejo de amaciar traços para não confrontar. Então deixa tudo redondinho, fofinho, para não ter que confrontar, né? Aquela pessoa que evita os confrontos, principalmente na fala, fica engolindo para não ter que confrontar o que não concorda. Também significa um desafio, né? Assim, entre a flexibilidade e a teimosia. Então a pessoa ela manifesta uma rigidez de opiniões, controle do futuro. Então, aí o corpo vai armazenando logo abaixo da fala, bem nessa região, a gordura, porque falta essa flexibilidade aí, né, nessa fala. Então, segundo a sabedoria egípcia, a papada, né, é como se fosse um alagado na passagem da verdade pessoal. É como se, né, a nossa vida é um rio, é um fluxo, e aqui é como se tivesse alagado, né? Então ficou com muita coisa retida aqui. Então aí ficou como se fosse um alagado, aí fiquei impedindo o fluxo dessa expressão, dessa fala, né? A mandíbula, né? O pescoço, essa região aqui, ela simboliza o quê? Coragem para assumir a voz e virar a cabeça quando necessário, né? Olha que interessante. Tem que ter coragem para assumir a própria voz e também tem que ter coragem para dizer não quando necessário. Então, o acúmulo de gordura nessa região está mostrando que a pessoa não tem coragem para dizer o que é necessário e também não tem coragem de dizer não, de estabelecer limites quando tem vontade. Segundo a linguagem do corpo egípcia e os conhecimentos da Cristina Cairo, é um conflito entre aparecer e agradar. É um medo de falar demais ou de ferir alguém com a fala. Então a pessoa engole emoções e críticas. Então ela fica acumulando justamente nessa ponte aqui, né? Ó, que você vê que o pescoço ele é uma ponte, né? Então a pessoa ela acumula nessa ponte o que ela gostaria de falar, mas ela não fala, né? Então a gordura aqui nessa região a papada é só um excesso de, né, assim, de críticas, de emoções, de sentimentos que precisavam ser expressos, mas foram engolidos, né? Segundo a Louise Hay, a garganta, o pescoço, eles estão ligados à autoexpressão e também ao merecimento. Então, a cura é trazer a fala honesta, trazer a autoaceitação e a escolha de pensamentos que tragam segurança para se mostrar, né? Então, para a gente diminuindo a papada, tirando essa gordurinha localizada aqui, né, de forma emocional, energética, espiritual, como que eu quero trazer para vocês? Consciência, né, para que vocês usem essas afirmações e vão mudando a forma de se ver, e vão entendendo que a fala, a expressão também é um direito divino. E claro, gente, a gente não pode sair falando assim, né, de forma a ofender aos demais, mesmo que, só porque eu acho, porque eu sinto, porque eu gostaria que fosse isso, né, e já sair vomitando tudo através da fala, né, sair jogando flechada, assim, não.
A fala, ela é algo que precisa ser expresso. Mas muitas vezes a gente gostaria de dizer coisas que a gente não diz, e aí isso fica acumulado na papada. Como que a gente resolve isso, gente? Com terapia. Pelo amor de Deus, gente, vamos fazer terapia. Porque sim, são nos processos terapêuticos que você tem a oportunidade de desentalar tudo que está aqui acumulado, né? Então, realmente, uma sessão terapêutica, ela pode desobstruir muita coisa na sua vida. E é por isso que eu sempre falo, gente, realmente não guarde tudo. Tudo que você não trabalha fica armazenado no seu corpo, toda energia estagnada, toda, sabe, toda mágoa, ela é uma má água, é uma água que ficou podre, que ficou paradinha lá e que está fedendo aí dentro de você. Então não vale guardar mágoas, ressentimentos, não vale guardar nada que tá aí há muito tempo fermentando, apodrecendo, porque isso só tá fazendo mal para você. Então, o segredo para não ter papada não é sair cuspindo fogo. Não é sair dizendo qualquer coisa de qualquer jeito, mas é se posicionando com amor, falando com, né, com jeito, com amorosidade, e o que precisa às vezes realmente ser liberado, ser tirado de você, você pode sim marcar uma sessão terapêutica para poder liberar tudo isso de você, para que você não somatize de outras formas. Hoje a live veio muito nas questões estéticas, né? Eu quis falar sobre as questões estéticas que já haviam me perguntado também, mas lembrem que esse acúmulo dessas questões, por mais superficiais que elas ainda possam ser, mais estéticas, o acúmulo dela somatizam doenças muito graves, como em algumas outras lives eu já trouxe algumas para vocês, né? Então, tudo é questão de você ir observando os pequenos sinais e já liberando eles para que não somatizem algo ainda mais grave, ainda maior. Então, as afirmações para você liberar a papada, eu já estava me esquecendo. Vamos lá. Minha voz é segura e clara. Eu me expresso com respeito. Eu solto o excesso de controle. Confio na minha verdade. Eu me vejo com gentileza e aceito minhas mudanças. Eu não engulo mais o que precisa ser dito. Escolho a hora e o tom para me expressar com amorosidade. Essas são as afirmações para você ir liberando aí essa gordurinha do pescoço, essa papada, para que você possa estar com o seu corpo em equilíbrio, o seu corpo com total saúde, plenitude, né? A live da cura de hoje está se encerrando. E eu quero deixar as minhas recomendações, né, como terapeuta, consteladora. Gente, tudo que teu corpo está sinalizando é como se fosse uma mensagem de WhatsApp, uma notificação, um aviso. Precisa ser olhado, precisa ser acolhido, precisa ser curado. Então, se você não olha, essas mensagens vão aí te notificando até uma hora que vai fazer com que ou doa ou que seu corpo, inclusive, pare. Então, não precisa chegar nesse limite. Não deixa seu corpo ir até a exaustão, até o último recurso, né? Então, porque com consciência, quando a gente se ama e está cuidando bem do nosso templo, ao primeiro sinal a gente já faz a manutenção, né? Então, no primeiro sinal que vir, qualquer sintoma físico, é um primeiro alerta, é um primeiro sinal. Olha para isso. Procura entender o que que você está sentindo, o que está causando isso, para que você não precise parar na oficina, como se fosse um carro, né? Acendeu a luzinha do painel, você ignorou e continua dirigindo, continua andando por aí. Mas, meu Deus, gente, acendeu a luzinha no painel, vamos olhar para isso? Vamos ver o que que isso está dizendo? O sintoma, a dor, o desconforto são só, sabe, a primeira mensagem, a primeira notificação, a luzinha no painel, que já está te simbolizando que algo já estava acontecendo aí dentro de você. Já tinham outras questões te pegando aí dentro de você, e ignorou. Então tá na hora, sim, de realmente olhar para dentro, olhar para você. Para isso, gente, eu posso te ajudar com a sessão de transformação sistêmica.
Essa sessão, ela te ajuda a olhar para questões que naturalmente você não consegue olhar sozinho, porque são questões inconscientes, são questões sistêmicas, são questões ancestrais. Então, a sessão de transformação sistêmica eu faço tanto para pessoas quanto para empresas, para poder ajudar a identificar os pontos cegos, aquelas lealdades invisíveis, aquela repetição de padrão que você há muito tempo faz um monte de coisa para mudar e não consegue mudar. Como nesse caso, né, que eu trouxe os temas dessa live, né? Culote, estria, celulite. Você já fez dieta, já treina há muito tempo, mudou totalmente, né, o sono, a alimentação, colocou suplementos, fez um monte de coisa e ainda assim não está resolvendo. Então tem algo aí nesse emocional, no campo mental, no campo espiritual que não estão sendo olhados. Então, a minha missão, meu servir com a sessão de transformação sistêmica é de te ajudar a identificar o ponto aonde tem essa lealdade, essa ordem que está sendo, sabe, desrespeitada, essa lei espiritual, essa lei sistêmica que não está sendo vista e que precisa, sim, né, ser ajustado dentro do seu sistema. Então, a minha missão enquanto terapeuta, facilitadora de transformação sistêmica, seria te ajudar a pôr em ordem o teu sistema interno, seja o teu sistema como pessoa ou o sistema do teu negócio, da tua empresa. Então, para quem precisa de apoio, né, me chama no direct, me manda uma mensagem para a gente poder agendar uma sessão, que vai ser um prazer poder servir ao teu sistema e ajudar você a pôr ordem aí, seja no teu corpo, na tua vida, nas tuas relações, nas tuas finanças, na sua empresa, né? E foi um prazer, gente, poder compartilhar esses conteúdos hoje com vocês. E até a próxima live da cura.